Voltamos a apresentar Debate 2016. Nós estamos de volta do auditório da ACIL. Este é o debate decisivo do primeiro turno das eleições 2016, debate multiplataforma, sendo transmitido pela Educadora ao mesmo tempo, pela Educadora, pela Estereosom, na internet, no portal educadora.am, no canal da Educadora, no YouTube, a Educadora também é TV, educadora.tv, nos aplicativos da Educadora, na opção Live on Facebook, no Facebook da Educadora e também nos aplicativos e no site da Estereosom. Neste bloco, os jornalistas que perguntam aos candidatos. Nós vamos sortear primeiro o nome do jornalista que perguntará e depois para quem o jornalista perguntará. Na sequência, o jornalista sorteado dirá quem comenta a resposta do candidato perguntado por ele. Vamos ao sorteio, vamos sortear, portanto, os jornalistas que estão aqui presentes, a Renata Reis, a Érica Samara, a Lígia Zampar, a Nani Camargo e o Luiz Biagioni. Primeiro jornalista sorteado, primeira jornalista sorteada para perguntar é Lígia Zampar. Por favor, Lígia, dirija-se até o microfone. A Lígia, por favor, dirija-se até o microfone e vai fazer a primeira pergunta. E agora nós sorteamos o nome do candidato para quem ela perguntará. Portanto, eu preciso do outro pote. Confesso que está sendo difícil não me embananar com esses potes aqui. Vamos lá. A Lígia Zampar vai perguntar para o candidato Eliseu Daniel. A Lígia tem 1 minuto para a pergunta. O candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. E a Lígia Zampar, antes de perguntar, escolhe que candidato dos que estão presentes aqui comente a resposta do candidato Eliseu. Lígia. Paulo Radiche fará o comentário. Muito bem. Então, a pergunta da Lígia, a resposta do Eliseu e os comentários do Paulo Radiche. Vamos lá, Lígia. Boa tarde a todos. Bom dia ainda a todos os candidatos. Bom dia, Eliseu. Eliseu, a Secretaria de Saúde tem tido um custo cada vez maior com a compra de medicamentos por meio de mandados judiciais. Na maioria das vezes, são medicamentos de alto custo que não são de responsabilidade da rede municipal de saúde. Como o senhor pretende equilibrar as contas da pasta de saúde, levando em conta a continuidade dos gastos com mandados judiciais? 2 minutos. Eu havia dito 1 minuto e meio. São 2 minutos para a resposta do candidato. Lígia, obrigado pela pergunta. Instrumento importante. De fato, eu sou advogado e tenho acompanhado diariamente centenas de pessoas vão até os postos de saúde e não encontram medicamentos. E quero apenas fazer um reparo. Não são apenas os medicamentos de alto custo, que a rigor é uma competência do governo do Estado. O que eu diria para você é que a saúde hoje ela não está bem administrada. Nós temos uma equipe que não está identificando a necessidade de medicamento das pessoas. Junto com o Pedrinho Quil, caminhando pela cidade, até um remédio simples, rosuvastatina, não tem sido encontrado nos postos. Então, o que nós precisamos é ter uma gestão correta. As pessoas precisam, logicamente, do remédio e não estão encontrando. O poder público precisa ser eficiente. Como? Identificar a demanda, saber a necessidade das pessoas e antecipadamente cadastrá-las e disponibilizar o medicamento sem a necessidade da pessoa ajuizar a ação no fórum local. Por quê? O ajuizamento da ação implica em gasto com o advogado e o custo processual. Todo processo que anda na justiça tem um custo. E esse valor que a prefeitura vai gastar para comprar o remédio é o mesmo, seja ele por uma ordem do juiz, ou seja ele por uma decisão do próprio governante. Então, é gestão, isso nós faremos. A outra questão importante a ser feita é uma gestão com o governo do Estado. Aquilo que o medicamento que é competência do governo do Estado, nós vamos fazer gestão. Sou do mesmo partido do governador, buscaremos a Secretaria de Saúde do governo do Estado, para que esta demanda venha a ser suprida. E o ARI, que é o ambulatório nosso aqui, que responderia pela distribuição desses medicamentos, nós vamos equipá-lo, para que não falte a medicação para a nossa população. E gestão pública eficiente é o que precisa.
Muito obrigado, candidato Eliseu. O candidato Paulo tem 1 minuto para comentar a resposta do candidato Eliseu. Os medicamentos de ordem judicial têm aumentado muito. Primeiro que a população cada vez mais busca a saúde, mas muitas vezes buscando no local errado. O governo do Estado ele tem sido muito omisso. Dentro da repartição das responsabilidades, nós temos a parte do Estado, é justamente o medicamento de alto custo. E em Limeira não fechou a farmácia de alto custo do Estado, porque nós assumimos e trouxemos para dentro do ambulatório de especialidades, ali na Policlínica. O que o governo do Estado tem feito é cada vez se ausentado mais do seu papel. E nós temos suprido. Mas tem acontecido abusos também. Por isso nós temos proposto ao Judiciário a criação de uma Câmara Técnica. Estivemos com o presidente do Tribunal de Justiça e estamos conversando com o juiz atual para que esta Câmara Técnica o auxilie na tomada de decisões. E muitos dos abusos que hoje acontecem não aconteçam mais. Então, nós tivemos recentemente até uma decisão, e em um único caso, um impacto de 5 milhões. Aquilo que daria para atender 30, 40 mil limeirenses para atender num único caso. Candidato Eliseu, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Olha, é preciso definitivamente pararmos de separar limeirenses. Todos os limeirenses moram em Limeira e moram no estado de São Paulo. Na saúde, nós estamos vivenciando isso, né? Joga-se para o Estado, mas o limeirense que precisa do remédio tem que ser atendido. O prefeito precisa ter pulso firme, chamar a responsabilidade para si e resolvê-lo. A mesma coisa a merenda. A merenda para os alunos do Estado, eles são do Estado e dever do Estado. Mas eu, enquanto prefeito, tenho que ser humano e não deixar faltar as merendeiras ou até mesmo o alimento para as nossas crianças. Não adianta eu ficar culpando a culpa do Estado, mesmo ele sendo do meu partido. As crianças precisam de alimento. E isso, a gestão eficiente para atender as necessidades das pessoas, é isso. Tempo esgotado, candidato. Vamos sortear agora o nome de um outro colega ou de uma outra colega jornalista que perguntará. É a minha colega Nani Camargo. Por favor, Nani, dirija-se ao microfone. A Nani tem 1 minuto para a pergunta. É importante dizer que todos os candidatos serão perguntados uma vez e todos comentarão uma vez, okay, para que todos possam ser perguntados e para que todos possam comentar. O candidato para quem a Nani Camargo vai perguntar é o candidato Mário Botion. Candidato Mário Botion. Eu só pergunto antes a Nani quem ela quer que comente a resposta do candidato Mário Botion. Só o candidato Paulo já comentou. Quero que o Eliseu comente. Responde o candidato Mário, comenta o candidato Eliseu. 1 minuto para a pergunta. Candidato Mário, eu gostaria de saber qual será a participação no seu governo do empresário Luiz Henrique Quintal. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Nani, a sua pergunta é bastante pertinente. A participação do Luiz Henrique Quintal, que é o presidente do nosso partido, está aqui nos acompanhando, será a participação de um empresário que conhece, que tem experiência, que tem uma vivência na vida empresarial e certamente contribuirá para a nossa administração. Mas mais importante do que isso é que nós fizemos uma coligação, não é? Fizemos uma coligação partidária sem compromissos de ordem e natureza nenhuma, absolutamente nenhuma. Os 5 partidos, os 6 partidos que estão conosco, estão por propósitos, por convergências de ideias, por convergências de pensamento, por afinamento e proximidade dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos não são só os nossos pensamentos, que estão no nosso plano de governo e que nós vamos colocar em prática a partir de 1º de janeiro de 2017, já no próximo domingo, dia 2, que é dia de votação. Nós ouvimos a cidade, nós ouvimos e andamos com mais de 615 reuniões realizadas, ouvindo mais e melhor, e colocamos lá no nosso plano de governo propostas exequíveis. É bom que deixemos claro aqui, não existe nada que está no nosso plano de governo construído com a informação e as necessidades da nossa população que não seja exequível, não tem nada de fantasioso, não tem nada, não está escrito lá que nós vamos abrir, que nós vamos construir, que nós vamos fazer isso, aquilo, outro. Tem propostas e diretrizes firmes, consistentes, que nós colocaremos em prática com a nossa experiência empresarial, com a minha vida de gestão na iniciativa privada, com a experiência que adquiri 4 anos na Câmara, que foi mais que o suficiente para que eu conhecesse um pouco melhor do serviço público, e a partir de 1º de janeiro faremos uma administração focada na eficiência,
na eficiência e na busca de resultados, enxugando a máquina pública, diminuindo o número de secretarias e cortando pela metade os cargos comissionados, é isso que faremos. Candidato Eliseu comenta, o senhor tem 1 minuto. Bem se vê que o Mário não respondeu a pergunta. Eu não entendi por que o Quintal ficou escondido da propaganda eleitoral. O Quintal é importante, a pessoa política está inelegível, mas uma pessoa extremamente importante. Eu acho que ele mereceria um melhor destaque na campanha do Mário. E lamento, aliás, a postura do Mário vem sendo bastante dúbia, Mário, me desculpe. Uma hora você quer construir creche, outra hora você não quer. Uma hora você quer construir arena para o Independente, para a Inter, depois fala que a torcida tem que resolver. Eu me recordo que aqui no debate da Educadora, algum tempo atrás, você foi ligado ao Renê Soares e ao Silvio Félix, que falaram que a sua empreiteira tinha feito obras para a prefeitura, e você, de uma forma bastante incisiva, falou que não, era 1 contrato, não 2 contratos. E o portal da prefeitura demonstra que são 5 contratos que você fez, a sua empreiteira fez 5 obras. Então, para começar uma gestão boa, o prefeito precisa ter pulso firme, o prefeito precisa saber o que quer. E, logicamente, problemas todos enfrentamos. Tempo esgotado, candidato. Candidato Eliseu, o senhor está enganado, viu? 45 segundos. Pode começar, candidato. O Luiz Henrique Quintal participará com a sua experiência e não está escondido, não. É pessoa pública e tem o seu valor e a sua capacidade. O candidato é Mário Botion e o prefeito, a partir de 1º de janeiro, será Mário Botion. É bom que fique bem claro. Essas questões que o senhor levantou aí de Arena da Internacional, isso eu já falei, já repeti. Eu acho que nós precisamos usar o nosso tempo para falar de outras coisas, para falar de propostas efetivas. A questão de ter feito obras, eu tenho uma empresa, fiz dentro do regulamento, se tiver algum problema, ou se tivesse tido, já teria aparecido, eu teria respondido à altura. Fiz sem nenhum problema, não roubei nada, minha ficha é limpa, não respondo a processos nenhum, e não tenho nenhuma condenação, como de fato acontece. Tempo esgotado, candidato. Vamos sortear agora a próxima jornalista ou o próximo colega jornalista a perguntar. Esse bendito pote derrubando o mediador. Vamos lá. Jornalista Érica Samara, por favor, a sua posição. Jornalista Érica Samara, da Gazeta de Limeira, que apoia a realização deste debate, irá perguntar para o candidato do PT, Cláudio Marques. Jornalista Érica Samara, a senhora quer que a resposta do candidato Cláudio Marques seja comentada por que candidato? Pelo Murilo Félix. Pelo Murilo Félix, muito bem. Então vamos à sua pergunta. A senhora tem 1 minuto para a pergunta, o candidato 2 minutos para a resposta. Bom dia. Candidato, se eleito, naturalmente o senhor vai passar por um governo de transição. Qual a garantia de que a população não vai sofrer a interrupção de serviços que não podem ser interrompidos devido à troca de gestor, como sinalização de trânsito, entrega de medicamentos? A propósito, qual vai ser o critério para a escolha do seu secretariado? Candidato, o senhor tem 2 minutos. Érico, obrigado pela pergunta. Nós precisamos fazer valer na administração municipal o princípio da continuidade. É um princípio fundamental para que nós possamos ter o equilíbrio, a serenidade na administração. E hoje o país já tem amadurecido nesse aspecto que diz respeito à continuidade dos serviços prestados pela administração anterior. Nosso governo, do Partido dos Trabalhadores, sob o comando de Cláudio Marques, se apresenta com absoluto compromisso da manutenção dos serviços essenciais à população, com o aspecto de melhoramento de todos os serviços, na área da saúde, da educação, do esporte, da cultura. Ontem mesmo, estava caminhando no bairro Ernesto Kiel, conversando com a população e os reclames da população acerca de espaço de entretenimento naquela região. Ainda conversava com a conselheira tutelar no período da noite, ela destacando a importância da administração fazer um trabalho de nós não permitirmos que a nossa juventude se perda para o tráfico. Então, nossa candidatura, minha candidatura do Cláudio Marques, se coloca no sentido de continuar melhorando os serviços essenciais prestados à população de Limeira. E é fundamental, portanto, a segunda pergunta que diz respeito à ocupação dos cargos nesse processo de administração, que nós estabeleçamos um critério bastante rígido de competência, de qualificação, porque a cidade precisa de pessoas
que estejam a serviço da vocação na administração pública. Eu falo isso com tranquilidade, eu sou servidor público municipal e sei do empenho, da qualidade, da determinação dos servidores municipais na construção de uma cidade melhor. Quero sim valorizar o servidor público municipal e fazer dele uma vanguarda na prestação de serviços públicos de qualidade no município de Limeira. Muito obrigado, candidato Cláudio. O candidato Murilo comenta por 1 minuto. Um dos princípios da administração pública é realmente o princípio da continuidade. E eu defendi isso, inclusive nas redes sociais. Tenho falado muito para a população que um dos sucessos do governo Félix foi continuar o que os outros prefeitos começaram. Por exemplo, trazendo a Unicamp, o terreno foi comprado pelo Jurandir Paixão, o prefeito Pejon, o Pedrinho Quio, continuaram com a regularização e coube ao prefeito Silvio Félix trazer a Unicamp. Mas ninguém governa sozinho, já falei isso aqui. O que é preciso é que quando um prefeito entra, ele continue o que o prefeito anterior e que todos os outros prefeitos anteriores começaram. As indústrias que vieram para a cidade, os corredores industriais, as mais de 30 indústrias, a TIL, a Mando, a DAS, a Samsung que estava para vir para a cidade, elas vieram porque a prefeitura fez um acordo com eles, deu incentivo em impostos, atendeu esses empresários e esse governo não continuou. E foi por isso que essas empresas não vieram mais para Limeira. É preciso que o prefeito continue e que o outro parou. Agora 45 segundos para o candidato Cláudio Marques e a sua réplica. Portanto, destacamos o absoluto compromisso na continuidade das obras realizadas, das obras que estão em execução, dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Precisamos avançar no município de Limeira na questão da moradia. O município de Limeira hoje tem 37 mil pessoas que estão no cadastro da Secretaria de Habitação e a administração do Cláudio Marques vai avançar no sentido de ir superando o déficit gradativamente. Para isso, nós temos que ter compromisso e nossa candidatura assume o compromisso perante a população de Limeira com todas as dimensões sociais que permeiam a vida da população. Muito obrigado, candidato. Senhoras e senhores presentes ao auditório da ACIL, senhores candidatos, em determinação da lei eleitoral, nós teremos que cumprir, por uma determinação da lei eleitoral, melhor dizendo, nós teremos de cumprir a lei e, nesse momento, exibir o horário político, o horário eleitoral dos senhores políticos. Aliás, hoje é o último dia, não é? São 10 minutos de propaganda no rádio. Então, nós faremos uma interrupção neste momento. De 10 minutos, será um intervalo para o público, um intervalo para o candidato. Nós voltamos 12:10. Atenção, assessorias. Um pouco antes disso, 12:08, 12:09, estejam com os seus candidatos novamente presentes aqui no palco. Depois da propaganda política, continua o debate. Até já. Debate 2000.